Bom dia, está entrando no ar mais um Band Entrevista. Eu, Rayane Guedes, aqui ao meu lado, Gustavo Negreiros. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Rayane. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Vamos para mais um programa hoje? Vamos. Meio de semana. Meio de semana. Eu estou torcendo que Gênia fique por muito tempo lá por Madrid. A gente tem muitos dias. Você vai ter que se acostumar só por alguns dias aí, 3 dias mais, depois Gênia volta. Não, vamos deixar ele por lá. Vai ter uma greve aí das companhias aéreas e tudo, um furacão, tem muita coisa. Para quem não assistiu ontem, estava acostumado, não está no programa errado, Gênia está viajando, mas eu estou aqui segurando a onda. Vamos para os destaques? Muito melhor. Vamos lá. Vamos para os destaques de mais uma edição do Band Entrevista. Polícia Federal cumpre novos mandados em Natal pela Operação Caviloso. Secretaria de Segurança do RN anuncia investimentos de quase 80 milhões. Roberto Paulino pede apoio popular para assumir mandato caso Sandro Pimentel seja impedido. O presidente Bolsonaro assina decreto que regulamenta posse de arma de fogo do Brasil. E você confere uma entrevista com o juiz do trabalho e presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho no Rio Grande do Norte, Inácio Oliveira. Fique atento, fique com a gente que nós voltamos daqui a pouquinho. De volta com o Band Entrevista, e policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão na manhã de ontem no escritório de uma empresa que fica localizada na Arena das Dunas, em Natal. Segundo a Polícia Federal, a operação faz parte de um desdobramento da Operação Caviloso, realizada em dezembro do ano passado e que investiga crimes financeiros por parte de um empreendimento em Ceará-Mirim. Essa história está rendendo ainda, né, Gustavo? Essa história não está rendendo, essa história vai render muito. Ainda tem mais? Tem muito. Essa história aí é o maior, se a denúncia do Ministério Público Federal for verdade. E o que a polícia está dizendo nós estamos tratando do maior crime financeiro da história do Rio Grande do Norte. Para quem não lembra, a história trata-se de um golpe. De um golpe, justamente, de 300 milhões de reais. Se pegava dinheiro em Singapura para se fazer os empreendimentos aqui no Brasil, seriam 3 mil unidades, fizeram menos de 200 unidades. E sumiram com o dinheiro do... Sumiram e diziam que a valorização do dinheiro seria na ordem de 1% ao mês, 12% ao ano, que isso no mercado internacional é um juros altíssimo e, na verdade, esse dinheiro muitas vezes nem chegou ao Brasil, segundo diz o Ministério Público Federal. Esse dinheiro foi desviado para alguns paraísos fiscais e agora os proprietários dessa empresa estão respondendo a esses crimes, porque nós estamos falando de peculato, de lavagem de dinheiro, de evasão de divisas, de corrupção, muita coisa, crime financeiro contra o sistema financeiro. São muitos os artigos do Código Penal que essa operação está passeando por aí. E olha, eu tive acesso, um dos envolvidos nessa operação, ele está na lista negra da Interpol. Existe uma lista negra de foragidos da justiça, existe também uma lista negra de pessoas que você não deve operar com dinheiro. Certo? Ardilosas que estão numa lista negra internacional. E um dos envolvidos nessa operação, aqui, uma pessoa bastante conhecida na capital do Rio Grande do Norte, ele está já dessa lista. Essa é uma história que nós vamos voltar várias vezes a contar, porque isso, se for verdade, o que a Polícia Federal e o que o Ministério Público Federal alegam, essa é uma história que vai ter vários desdobramentos aqui no Estado, vai envolver outras empresas, certo? Porque há um grupo empresarial, tem muita gente que foi lesada também aqui no Rio Grande do Norte. Vamos agora aguardar um pouco... Ainda está na fase da operação, quer dizer, estão apreendendo documentos, ainda não tem ninguém denunciado formalmente ainda, então... Não tem ninguém denunciado, já teve busca e apreensão na escritório de advocacia, na casa dos envolvidos, mas ainda tem muito, mas muito mesmo o que acontecer. A lista dos crimes aqui, ó, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, evasão de divisas, operação de instituição financeira não autorizada, pirâmide financeira também, estelionato, falsificação de documento particular, apropriação indébita e uso de documento falso. É muita coisa para esse povo responder. E ainda tem mais uma questão que está sendo investigada, que não está dizendo aí, tráfico de drogas. Olha, realmente é um negócio sério. Então, vamos passar para o próximo tema? Vamos sim. Tá pesado. Aí o Ministério Federal vai trazer mais detalhes. Vai. Nos próximos dias, o Rio Grande do Norte receberá uma série de investimentos na segurança pública através de um convênio com o governo federal.
De acordo com a Secretaria de Segurança, cerca de 80 milhões de reais serão destinados para diversos setores e órgãos, como o CIOSP, o Centro de Inteligência, operações aéreas, além de Polícia Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros. O dinheiro bem-vindo, não vem para pagar salário, mas vem para aparelhar, vem para estruturar a nossa polícia. Super bem-vindo. Vai ter a compra de um helicóptero, que é muito importante. A gente só tem um helicóptero aqui no estado. Esse final de semana, quem estava nas praias viu o helicóptero trabalhando em todo o litoral. Dá uma sensação de segurança, dá uma sensação não. Trabalha muito para segurança. Esse helicóptero também muitas vezes transporta doenças, muitas vezes transporta órgãos para transplante, armas, um dinheiro que vai fazer um diferencial na segurança pública. Há uma briga aí pelo DNA do dinheiro, pelo pai da criança. Se é do governo passado que conseguiu e veio para esse governo, ou se foi já esse governo que conseguiu. Pouco importa. O que importa é que esse dinheiro venha e venha o mais rápido possível e seja utilizado para a nossa segurança. Eu não sei se você tem o mesmo sentimento, Rai, mas nos últimos dias, na verdade, nos últimos 2 meses, eu venho sentindo uma sensação maior de segurança aqui em Natal. A gente não escutou ainda nenhum caso de roubo, de assalto, de arrastão no veraneio. Está todo mundo muito calmo. A gente tem visto, eu tenho visto a polícia fazendo blitz ali em Muriú, no litoral norte. Pirangi, quem foi para Pirangi, disse que a polícia o tempo todo lá, na redondeza também trabalhando. Aqui em Natal tem visto polícia na rua. Parece que a bandidagem está um pouco acuada. Pode ser que seja uma falsa... Alguns nomes novos no comando também, né? E aí veio a informação. Essa semana eu comentei, teve uma ocorrência muito grande aqui no bairro Candelária, a Band fica na Candelária, uma invasão de uma casa, a polícia reagiu, teve troca de tiros, o bandido faleceu. E aí 2 ou 3 ocorrências mais nesse dia, na sexta-feira passada, eu comentei com o major, tenente-coronel da comunicação, que a gente tinha tido muitos confrontos com a polícia. Ele disse, mas o nosso comando agora tem uma postura um pouco diferente. Então, você vai perceber uma postura diferente. Muda o comando, quer dizer, cada um atua de um jeito. Eles têm todo um período aí até de botar a polícia na rua, de mostrar serviço. Coronel Araújo era o melhor nome para a segurança do Estado. Ele é respeitadíssimo na Polícia Civil, na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros. É um nome que agregou até os adversários de Fátima bateram palmas para ela em relação ao Coronel Araújo. E o Coronel Larico, que é o comandante da Polícia Militar, é o braço direito do Coronel Araújo, que desde a época que o Coronel Araújo era o comandante da polícia, as principais operações, quando ele precisava de algo, era o policiamento metropolitano, era com o Coronel Alarico. Era o Coronel Alarico que ele chamava para fazer as grandes movimentações dentro da polícia. Eu estou, em relação à segurança pública, eu fico muito tranquilo. Por quê? Porque nós estamos com a nata da segurança pública realmente no comando. Fátima, ela não quis inventar a roda, colocou os nomes que tinha que colocar. Tem a questão de Mauro, que ela colocou e esvaziou Mauro, ao ponto que Mauro teve que ir para o Ceará e está fazendo esse espetacular trabalho lá, que pode ser que até que sobe para a gente, ou seja, a bandidagem de lá venha para cá. Mas eu confio muito, eu tenho só a bater palma para o trabalho do Coronel Araújo. Esse final de semana que passou, pelo que eu ouvi, foi um verdadeiro show. E que continue assim. Se for para alguém ter medo, que seja um bandido. Lógico, não a gente... Olha, são coisas básicas. Eu, há anos, há 10, 12, 15 anos, eu gostava de ir para espetinho, comer espetinho em calçada. Tomar uma cervejinha no final da sexta-feira, hein, Gustavo? No final do dia, ir para espetinho. Hoje em dia não se pode. Um dia desse eu estava com meus amigos lá em Seu Pedrinho, ali em Morro Branco, chegou um caba, foi carreira para todo canto, que todo mundo achou que era um assalto. E parece que era, que ele não assaltou porque tinha 2 policiais, e os 2 policiais se prepararam para... O que eu frequentava, a gente quase instituiu o drive-thru. Eu passava, buzinava, pegava e ia para casa. Pois então Mas você deixa de consumir, quer dizer, você vai... Pois é tão bom você sentar sofre, né? num lugar, digo nem simples, num lugar que você se sinta à vontade e ficar tomando uma cervejinha, batendo papo, comendo churrasquinho com os amigos. Outra coisa que a gente também está proibido de fazer aqui em Natal, frequentar farmácia. Eu gosto de frequentar farmácia. Farmácia à noite, e abastecimento de carro à noite. Pois você entrar numa farmácia, teve na época do governo Rosalba, aquela Pague-Menos ali da Hermes da Fonseca, durante 30 dias, ela foi assaltada os 30 dias do mês. Todo mês teve um assalto. Então, assim, é institucionalizar o crime e fica por isso mesmo e não pode. Então, o cidadão tem que parar na farmácia, descer de forma tranquila e comprar seu remédio. Porque se ele está comprando um remédio, é porque ele já está tendo uma necessidade.
Aí vem um sujeito e rouba ele. Aí depois o cara tem que comprar o remédio, deixa em casa com a mulher e vai tomar cervejinha. Aí também não pode. Estou brincando aqui, mas que é um assunto extremamente sério. Então, meu filho, por exemplo, botaram uma arma na cabeça dele, levaram o telefone, a mochila, a carteira. Quando ele viu uma moto com 2 pessoas, ele trema ainda hoje. Essa história tem 4, 5 anos. Pois é, e assim, a gente fala na rotina das pessoas, mas isso tudo afeta o consumo afeta a geração de imposto e a renda do Estado vai virando uma bola de neve, na verdade vai diminuindo, né? A bola de neve vai derretendo. Vai subindo a neve, vai encontrar. Mas olha, você está numa farmácia à noite. Quando você entra, todo mundo olha, aí fica esperando que você puxar a arma, você não puxa, né? Aí quando entra outra pessoa, aí fica todo mundo... É a mesma coisa. Ou seja, porque... Bandido não tem esse negócio de cara, não. Antigamente, por exemplo, um roubo. Você vem no carrinho velho. Que história. Hoje os caras vêm em carro novo que acabaram de roubar. Ah, não, é mal vestido. Que história. O cara vem super bem vestido. Tá entendendo? Porque conseguiu comprar a roupa com dinheiro do crime. Tá entendendo? Então, roubou uma loja já de roupa. Então, assim, a gente tem alguns estereótipos de bandido que não existe mais. Porque os caras são bem vestidos, os caras são bem apessoados, os caras têm carro 0 quilômetro. Tomara que estejam todos trancados em casa com medo. Pois é, acho que é pouco. Vamos lá, o professor Robério Paulino, que foi candidato a deputado estadual pelo PSOL, figura como o primeiro suplente do partido. Ele lançou um manifesto ontem em que pede apoio à população para que ele possa tomar posse de um mandato na Assembleia Legislativa no lugar do deputado eleito Sandro Pimentel, seu correligionário, caso este seja impedido de assumir o cargo. O suplente solicita que, enquanto o caso de Sandro Pimentel não é resolvido, sua diplomação e posse aconteça imediatamente. Possível? Olha, eu tenho uma coisa aí que eu acho que é um verdadeiro absurdo. No dia 19 de dezembro foram diplomados 23 deputados. E são 24. Que a Justiça, e nem o Ministério Público, nem a Justiça do TRE tem o direito de diminuir a quantidade de deputados que o Rio Grande do Norte Tinha que ter diplomado alguém. Tem que ter diplomado alguém. Eu não estou dizendo que é para diplomar Sandro Pimentel, de jeito nenhum. Mas a Justiça não pode deixar o Rio Grande do Norte com 23 deputados. Nós temos direito a 24 deputados. 24... Até o dia 31 de janeiro, alguém tem que ser diplomado. Eu acho, na minha cabeça, no dia 1º de fevereiro, tem que assumir 24 deputados. Agora, se vai ser Robério ou se vai ser Sandro, que foi o eleito, eu não sei. Eu sei o seguinte, que Sandro errou e todo mundo fala assim, a juíza substituta tomou uma decisão. Já teve 4 apelações, todas as 4 foram negadas. Então, mas assim, me diga uma coisa, Gustavo, o caso do Sandro, se ele foi impedido, os votos dele não passam a constar como nulos? Não, Robério, como é que Não. seria Na verdade, a o próprio Ministério Público, o procurador Kleber Martins, quando fez o pedido, ele alega que esses votos têm que valer para o PSOL. Entendi. Então a vaga seria do Robério mesmo e não do Jacó. Não do Jacó. Tanto é que Jacó já tirou, o Jacó viajou na maionese. Jamais esses votos de Sandro Pimentel serão anulados. Ele pode perder o mandato pelo fato de não ter prestado contas no dia certo, por não ter feito uma prestação de contas de direito. Foi uma campanha pobre dele. Mas ele não agiu de forma como manda lá a lei. E aí, aquela questão, já falei aqui 10 vezes, eu acho que o telespectador já está até cansado disso, que eu digo, olha, primeiro você precisava do marqueteiro, aí depois você precisava de um advogado. Um marqueteiro e um advogado. E agora você precisa do marqueteiro, do advogado e, principalmente, do contador. Um contador bom é essencial, um contador que saiba da legislação eleitoral, que cumpra os prazos da legislação eleitoral, porque isso acaba penalizando o candidato. Agora, também tem 2 pesos e 2 medidas. O mesmo erro que está lá em Sandro, está em Fátima. Fátima está no exercício como governadora. É muito mais difícil para um juiz tirar do mandato alguém eleito com 1 milhão de votos e alguém que é a governadora do Estado. Eu tenho certeza que, no futuro, a Fátima vai acabar perdendo esse mandato, porque é muito grave o que tem na prestação de contas dela, a questão daquela montagem daquela empresa. Um dia depois, 24 horas depois, recebe 350 mil, depois, no primeiro mês, recebe mais de R$1 milhão de constituído. Era para uma empresa faturar R$1 milhão. Precisa de muito trabalho, não é da noite por dia, como foi feito aí. Mas isso aí demora, ela vai ter todo o direito de defesa dela, vai apelar para o TSE, e lá não vai ter jeito não. Por quê? Porque a não ser que se rasgue a legislação e diga assim, não, pode tudo.
pode tudo, pode isso. E, por fim, a outra coisa que ela fez que é gravíssimo e que a Procuradora Regional Eleitoral, Cibele Benavides, falou muito a respeito disso, foi a questão dos 30% de verba para a mulher, para as mulheres. E aí a governadora... O Partido dos Trabalhadores não teria cumprido? Não cumpriu. Ele colocou 121 mil reais, que era para ser gasto em campanha feminina, em campanha masculina. Logo eles que tanto lutaram para isso. Mesmo com a verba inteira da campanha para governo. Verba inteira para a campanha para governo, eles teriam que repassar, no caso, para os deputados, um valor X e passou 121 mil reais que deveria ir para mulheres. Para as deputadas. Para candidatas a deputadas, para candidatos a deputados. E aí, isso também são, na verdade, há 8 inconsistências na prestação de conta de fato, mas tem 2 inconsistências, que é a questão da criação dessa empresa. A Brasil para Todos, que é ótimo nome, que é um nome bem alapetista, e todos quem, né, cara pálida? E essa destinação de verba de campanha, que deveria ser para... O cumprimento mínimo da questão de gênero. Justamente. E aí, logo eles que lutam tanto por isso e têm uma política tão forte em relação a isso. Mas vamos aguardar, né? A gente não é julgador, não. Quem vai julgar isso são os juízes eleitorais. O Rio Grande do Norte ganhou mais uma ligação com a Europa, depois do lançamento do voo Amsterdã-Natal durante a Feira de Turismo, que está sendo realizada na Holanda. A previsão é que o novo voo comece a operar 2 vezes por semana, a partir de novembro já deste ano 2019. Vamos ter muitos holandeses pisando por aqui, o turismo agradece. Ótimo, agora eu espero que dessa vez, em vez de 1.500, quando os holandeses tentaram vir para cá, dessa vez eles invadam mesmo e fiquem por aqui. Não tem problema nenhum. Eles consigam conquistar. Consigam conquistar o Rio Grande do Norte. Acho que eles vão visitar lá, hein? Alguém vai contar essa história. Pois é, assim, olha, é um país desenvolvido, que eles venham para cá, que eles venham usufruir da nossa terra, usufruir da nossa precária estrutura, mas das nossas lindas paisagens, né? Isso é um gol de placa. O dinheiro internacional, quando chega aqui, é um dinheiro novo, é um dinheiro que cria divisas, é um dinheiro que vai para o dono do hotel, que vai para o dono da locadora, que vai para o garçom, que vai para o guia turístico, o vendedor de coco, de ginga, certo? Agora, o que nós precisamos é de uma estrutura, nós precisamos de você chegar naquele forte dos Reis Magos e daquele lixo que está lá. Eu digo sempre, olha, aquele forte dos Reis Magos era para fazer uma sessão para aquilo ali, para o Camarões e para o Mangai, para eles explorarem pelos próximos 20 dias sem pagar nada. E aí se constrói metade do Forte Camarões, metade do Forte Mangai. Porque lá em Copacabana tem a confeitaria... Ia ter que enlarguecer aquela pista por causa da fila. Pois é, ia ser maravilhoso, iluminado. Já pensou você levar seu marido lá para tomar um vinho, uma noite romântica, só vocês dois? E ela ia pedir você em casamento de novo. De novo. Ia ficar mais apaixonado ainda. Lá no Forte de Copacabana tem a confeitaria Colombo, que é um ícone do Rio de Janeiro lá. Isso aqui não é uma ideia que esteja se inventando algo, não. A gente só precisa copiar o que dá certo. É tão bom, eu já fui umas 3 vezes ali naquele Forte de Copacabana, vou na confeitaria Colombo e fico lá vendo o mar. Lindo, 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 lindo. E você pode fazer isso aqui em Natal. Agora não pode abrir uma licitação, aí vem um rapaz que fornece quentinha para o presídio, bota o menor preço e aí vai ter uma firma de quentinha lá. Não, você tem que fazer um negócio bom, tem que fazer dirigido. Mesmo, dirigido, quem tem condições. Pode ser Mangai, pode ser Camarões, pode ser, sei lá, tábua de carne, restaurantes tradicionais que levem o turista lá para o Forte do Reis Magos. Não tem aquele lixão. Agora, vá fazer o governo do estado colocar o Forte do Reis Magos com esses 2 restaurantes para você ver o Ministério Público feito louco querendo anular isso. Por quê? Porque de se desenvolver aqui no Rio Grande do Norte é crime. Todo mundo trabalha contra o desenvolvimento. Aí nós temos aquele lixão de 500 anos ali parado, sem utilidade nenhuma. A União já tentou administrar, não deu certo. O município já tentou administrar, não deu certo. O Estado já tentou administrar, não deu certo. Já foi e voltou, agora está com o Estado, que vai passar por uma reforma, e essa reforma acaba em novembro. Quando acabar... É a chegada dos holandeses. Quando chegar novembro, era para o Estado colocar isso na mão dos Camarões, do Mangai, do Mangai. A estrada de Pipa tem previsão também? A estrada de Pipa foi inaugurada. Ela está ótima. Agora, não é duplicada, mas está um tapete, está bem sinalizada. Então é uma recuperação da via, então não teve mudança no trajeto. Você veio assim, há uma grande vitória que nós tínhamos primeiro Natal como centro turístico, depois nós conseguimos que Pipa virasse outro. E hoje, São Miguel do Gostoso
já é uma realidade turística aqui do estado. Temos que incrementar a Santa, lá de Santa Cruz, que existe o turismo, mas é um turismo de pouco poder aquisitivo. É um mas turismo regional. É, né? regional, e o Romeiro, ele, de fato, é de... Mas nós temos santo em atacado aqui no Rio Grande do Norte. Nós temos 32 ou 32. Os mártires de Cunhaú e Uruaçu. Justamente, temos um santo por dia. E, na verdade, São o que é... 30. São 30, né? Então, são... pronto, 30 santos. Mas só 3 têm nomes. E eles Francisco Ferro, Ambrósio e Matheus Moreira, né? Menino, olha aí. Mas a gente precisa criar milagres, criar um mito. Não, mas é fato. Você acha que esses milagres desses cantos são feitos como? Mas você não acha que esse turismo regional ele vai ficar eternamente preso no Romeiro? Não. Esse turismo religioso, porque muita gente vai para Fátima. Muita gente vai para Aparecida. Religiosas ainda. Sim, mas você pode vir para Natal. Nós temos tanto santo, pode-se fazer. Agora, você vai chegar lá, ali em São Gonçalo, vai chegar lá em Canguaretama, vai ter um nada para você ver. Você passa 5 minutos, se você for muito religioso, reza 2 Pai Nosso, uma armaria e vai embora. Tem que se criar uma peça de teatro, tem que se criar a música. Uma nova Jerusalém. Você tem que criar todo um esquema para que a pessoa chegue e fique algumas horas, tenha que pernoitar para assistir um show, aí tem um milagre, tem a Casa lá dos Milagres, tudo. Aí tem um menino que diz que nasceu sem andar, de fato ele nasce sem andar, que é quando a gente nasce, não anda, depois passa a andar, certo? Então assim, mas se cria toda uma história, e se inventa essa história, sabe? Agora, até jogou-se esses santos aqui, ninguém explora esses santos. Mas sabe por que ninguém explora? Porque também está na mão de prefeituras e do Estado. Tem que alguém da iniciativa privada fazer isso. Vê vantagem, né? A verdade é. Justamente. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira, durante cerimônia no Palácio do Planalto, o decreto que regulamenta o registro, a posse e a comercialização de armas de fogo no país, uma das principais promessas de campanha do presidente da República. O decreto refere-se exclusivamente à posse de armas, o porte de arma de fogo, ou seja, o seu direito de andar com a arma lá no meio da rua, no carro, não foi incluído no texto. Eu sei sua opinião já. Eu acho isso uma tragédia, sinceramente. É a única pauta da esquerda que eu abraço essa. Eu até me sinto envergonhado, mas eu não vejo o brasileiro com educação para portar uma arma. Aí você diz, não, mas é só questão de posse, não é porte. Mas quem garante que, ao brigar com o vizinho, você não vai pegar a sua arma para tirar no vizinho? O seu filho, ao sair à noite para a festa, não pega essa arma escondida. Quem tem uma arma tem que ter, no mínimo, a intenção de usá-la. Pois ou senão ela não serve para nada. Se então, você assim, tem a intenção ou a capacidade de atirar e tirar a vida de alguém, então tem um risco. É isso que você e muitas vezes a gente tem aquela raiva de 20 segundos e tem aquela explosão. Se eu estou aqui e tenho uma raiva, o máximo que eu posso fazer é quebrar essa mesa na cabeça de César, que é o câmera. Mas se eu tiver o revólver, eu não vou só quebrar mas eu vou e dar Mas você acredita que de fato vai acontecer esse aumento de posse de arma? Vai, porque as pessoas estão ávidas. As pessoas têm condições, as pessoas vão... É porque está todo mundo querendo fazer justiça com as próprias mãos, isso é muito Pois ruim. Mas aí o texto não dá direito a isso. Mas é facultado ao Estado. Agora, quando você tem uma arma, você tem a coragem ou a loucura, você pode fazer... Minha gente atirou de costas, você está errado. Não, de fato, eu acho que o brasileiro não tem educação para isso. Eu não me animo nada com essa questão desse porte de arma, não. Eu vejo com muita tristeza e preocupação. E muitos desses que hoje estão comemorando, infelizmente vão acabar chorando. Por quê? A gente vê que muitas vezes o policial, que é treinado, quando reage a um assalto, ele morre. Imagina o Zé Mané, que nunca pegou numa arma e for reagir a um assalto. E o risco que existe também, aí vem muito das conversas, né? Você vai conversar com seu vizinho, você vai falar para outras pessoas que você comprou aquilo ali. E assim, eu passei na minha família pela situação de, há muitos anos atrás, acho que antes do decreto do reverendo, Reverendo não. Reverendo é o padre. A gente tinha uma arma em casa registrada. E aí o ladrão entrou na minha casa e ele não foi roubar nada, ele foi roubar a arma do meu pai. Ele levou a arma. Ele levou a arma. Ele roubou a casa para levar uma arma. Então, assim, você tem que... Isso é um risco muito grande. Eu penso muito nisso. Assim, o seu vizinho vai ter uma arma. Eu já me sinto extremamente insegura. É o contrário. Eu tenho partilho um pouco da sua opinião. Eu tenho medo de arma, não gosto. Prefiro que fique na mão de quem entende. Digo muito, se você tiver, por favor, não venha fazer minha defesa. Não venha chegar perto de mim, porque eu não... Hoje eu vim entrevistar um sujeito lá na 94, ou na 96, lá no 96 Minutos. E aí, antes eu fiz esse comentário, né, a respeito que eu sou contra.
Aí vários colegas e vários ouvintes dizem, não, comentário idiota, isso é comentário babaca, tudo. E aí, entre a entrevista, eu conversando com ele, ele disse, meus colegas estão todos com raiva de você porque você está fazendo esse comentário besta a respeito contra o armamento. Aí, voltou no ar, eu disse, olha, esse pessoal que se irrita por tão pouco... É o que você tem medo. É que eu tenho medo. É justamente esse pessoal que ficou colérico porque eu fiz um comentário que não pode portar arma. Porque não tem condições psicológicas nem de ter uma pessoa com opinião contrária à sua. E aí o recado que eu deixo só é, se você for comprar a sua arma, fique caladinho. Não saia dizendo não, porque tem gente que tem interesse nela e não tem dinheiro para comprar. Aí vamos roubar a arma. Nós vamos agora para um rápido intervalo e já nossa entrevista é com o presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho, Inácio Oliveira. Nós voltamos daqui a pouquinho. Com o Band Entrevista, e nosso convidado do programa de hoje é o juiz do trabalho, Inácio Oliveira, ele que preside a Associação dos Magistrados do Trabalho da 21ª Região. Bom dia e seja bem-vindo ao Band Entrevista. Bom dia, eu que agradeço a presença, bom dia para os telespectadores. É muito importante estar aqui com vocês hoje. O presidente Bolsonaro tem falado na extinção da Justiça do Trabalho. Como é que o senhor vê? Bom, eu estou vendo, eu e a magistratura, a advocacia, o Ministério Público do Trabalho, diversas entidades, está vendo esse pronunciamento dele com bastante preocupação. A Justiça do Trabalho é um ramo do judiciário que é muito importante para garantir que o direito do trabalhador seja efetivamente respeitado, né? Porque não adianta a pessoa ter o direito se ela, por acaso, tiver o direito dela desrespeitado, ela não tiver onde reclamar aquele direito. E é para isso que serve a Justiça do Trabalho. Ele tem dado as declarações, mas tem voltado atrás em algumas. Será que nessa ele volta atrás ou ele vai bancar essa... Pois é, a verdade é a seguinte, ele deu essa declaração numa entrevista, né? E ali a gente viu que ele foi questionado pelo entrevistador naquela oportunidade. Ele respondeu com algum titubeio, a gente vai analisar, vamos ver se vai acontecer mesmo, vai depender do clima. Mas esse tipo de declaração vindo do presidente da República tem uma importância muito grande. Né? Porque a gente sabe o peso político que tem o presidente da República na condução dos debates lá no Congresso. Apesar que a Justiça do Trabalho ela está na Constituição e para mudar a Constituição teria que passar pelo Congresso, 2/3 em 2 turnos em uma casa. Exatamente. E 2 turnos em outra casa. Exatamente. Por mais que o presidente queira fazer isso, se ele quiser efetivamente, né? Se ele vier a confirmar essa intenção política de extinguir a Justiça do Trabalho, ele não pode fazer isso numa canetada. Sozinho ele não faz. Né, precisa do Supremo Tribunal Federal mandar uma proposta de emenda à Constituição. A iniciativa, então, seria do Supremo? Do Supremo. Né? Então, assim, não pode ser do presidente da República, tem que ser do Supremo, mandar uma proposta de emenda à Constituição lá para o Congresso. E aí, para que isso seja aprovado, o Congresso tem que deliberar com um quórum qualificado. O que é isso? É difícil de aprovar. Precisa de muitos votos de senadores e deputados no sentido da extinção, de aprovar a extinção. Mas a gente está falando tudo da extinção. Existem outros caminhos que muitas vezes, dependendo muito da intenção do governo, se esvazia, se enfraquece uma instituição. Há esse receio? Caso se não se extinga realmente de fato, né, a população, até o Congresso mesmo deve ter um posicionamento ali de não se posicionar nesse momento por uma pauta tão brusca. Há esse receio do governo? Com certeza. Diante dessa dificuldade, né, que a gente está falando aqui, que é uma tarefa difícil de mudar a Constituição para poder extinguir um ramo do Judiciário. Né? Diante dessa dificuldade, há o receio de que o governo venha efetivamente a adotar medidas para asfixiar, para estrangular a Justiça do Trabalho. Como? Por exemplo, retirando o orçamento. Para esse ano o orçamento está garantido. Eu sei, mas que vem baixando ano a ano já o orçamento de vocês. Vem, exatamente. Em 2015, a gente teve um corte muito severo, de 30%, né? Foi desproporcional em relação a outros ramos do Poder Judiciário. E na época se disse que esse corte era para punir a Justiça do Trabalho porque ela tinha defeitos. Foi alguma coisa nesse sentido. Né? Que isso já trouxe ela tem defeitos, a Justiça do Trabalho? Nada é perfeito no mundo, né? Nenhuma obra humana é perfeita. Que ela tem defeitos, ela tem. Ela precisa ter uma análise de autocrítica, né? Para a gente sempre melhorar e conseguir fazer que o judiciário trabalhista seja o melhor possível. Mas esse receio de que medidas sejam adotadas, né, para asfixiar, a gente tem essa preocupação. Corte de orçamento é né, de maneira que assim, não tem dinheiro para funcionar. A Justiça do Trabalho está lá, mas o orçamento não dá para pagar a conta. O que acontece? Fecha. Né? Outra hipótese, o governo tentar tirar da Justiça do Trabalho a competência para julgamento de determinadas relações de trabalho. Né? Por exemplo, está no programa de governo dele a criação da chamada carteira verde e amarela,
que é o seguinte, o trabalhador, quando vai ser contratado, ele opta por ser contratado pela carteira azul, carteira de trabalho azul. A CLT normal. CLT normal, que tem todos os direitos da CLT, ou então por uma carteira verde e amarela que não tem nenhum direito da CLT. Né? Aí aquela história, será que ele tem liberdade mesmo para optar? E aí Isso é um negócio que pode acabar, inclusive, na justiça. Pode. Na justiça comum. Exatamente esse é o problema, porque um dos pontos do projeto dele é que a competência para julgamento das demandas, das ações que vierem dessas relações de carteira verde e amarela não seja da Justiça do Trabalho. Ou seja, quer tirar a ação de lá, se não tem competência para a Justiça do Trabalho, ou se não tem dinheiro, ela pode vir a fechar também. E aí há uma ideia de que todas essas ações caíssem na Justiça Comum, mas vocês não são juízes do Estado, vocês são juízes federais. Federais, exatamente. Quer dizer, cairia mais pauta lá na Justiça Comum, mas esses juízes que atuavam nessa pauta, eles respondem por outro nível da justiça, não teria... Exatamente. Estão acostumados a julgar... São duas coisas. Primeiro que eles estão acostumados a julgar matérias completamente diferentes. Eles não estão acostumados a julgar os dissídios trabalhistas, né? Os processos trabalhistas. E a segunda coisa é que lá também já tem muito processo. Sim, demais, né? Então, se simplesmente se extingue a Justiça do Trabalho, pega todos os processos e manda para a Justiça Comum do Estado ou para a Justiça Comum Federal também, o que acontece? A tendência é que esses processos vão começar a andar muito lento. E aí o trabalhador que hoje tem uma resposta rápida da Justiça do Trabalho... A Justiça do Trabalho é célere. Com certeza. Ela é reconhecida por sua eficiência, julga muito rápido os processos, sentença sai rápido, entendeu? E mesmo na fase de execução, apesar de todas as dificuldades, em comparação com outros ramos do judiciário, a gente tem um destaque na execução. A efetividade é bem maior da execução da justiça. Exatamente. E que existe uma urgência, né, que se explica até para a pessoa que está em casa, quer dizer, envolve a renda da pessoa, envolve o alimento na boca das pessoas. Então, existe uma justificativa para ela ter um tempo mais rápido de resposta. Exatamente. É importante que a Justiça do Trabalho seja célere, porque o trabalhador que geralmente vai até nós é o trabalhador desempregado, acabou de perder o emprego, saiu da empresa sem receber verba rescisória, que acontece muito. A maioria dos processos que a gente tem pedido de verba rescisória, ou seja, o trabalhador mandado embora não recebe nada. Aquele trabalhador ele entra numa situação de quase de miséria, de fome às vezes, né? E por isso a gente precisa responder rapidamente a ele, né? Depois da mudança da CLT, diminuir a quantidade de ações e a quantidade de pedidos? Diminuiu sim. A gente estima ali que esse percentual de redução flutua, já chegou a 50%, depois a redução foi menor, né? 40%, 35%, depende da vara da região, mas o fato é que houve uma diminuição, tanto do número de ações quanto do número de pedidos, né? Hoje o trabalhador, diante dessas novas regras, né, de punir, entre aspas, o trabalhador, que vai à Justiça do Trabalho e não ganha, alguns têm receio de entrar, né? Mesmo quando tem o direito, mas não tem certeza de que vai ter uma prova para poder apresentar ali em juízo, aí o advogado fala, olha, não entre se não tiver prova. Ou seja, o senhor está falando da sucumbência, que agora com a nova CLT, agora quando você pede uma coisa que não é concedida, você tem que pagar para o advogado da empresa. A questão da gratuidade da justiça, né? Você não vai ter 100% gratuita o tempo todo. Exatamente. Afetou. Até tem a gratuidade, mas se por acaso entrar e perder, ela fica com a dívida ali daquele valor que é da sucumbência, né? O que é a sucumbência? A parte que perde, ela tem que pagar um valor para o advogado da parte contrária. É um percentual que vale até 15% do valor do pedido que ele perder, entendeu? Então, isso é a sucumbência. Aí ele fica ali devedor daquele valor. E se o cara não tem nada, a dívida também fica lá. E aí que é um grande detalhe interessante da reforma, interessante para o lado negativo, penso eu, que é o seguinte, que esse trabalhador, mesmo que ele não tenha dinheiro, então, por exemplo, se ele vai lá na justiça, ele pede 4 coisas, ele ganha 2 e perde 2, ele não ganha nada quase. Pode ser que o que ele ganhar nas 2 coisas que ele ganhou seja o suficiente apenas para poder cobrir a dívida que ficou ali. Ele sai de lá com nada, mesmo ele tendo direito a determinadas coisas. Mas isso aí também, pelo outro lado, não acaba a chincana de que antes tinha do advogado e do trabalhador pedir 22 direitos, quando ele sabia que só tinha 2 ou 3? Essa é uma repercussão positiva desse ponto, né? Se é que se pode dizer de uma repercussão efetivamente positiva, porque eu acredito que a quantidade de gente atingida pelo aspecto negativo, ou seja, do medo de ir, mesmo quando tem o direito, é maior do que esse percentual das pessoas que iam sem ter direito. Mas, de fato, esses hoje não vão mais, que é algo que, de certa forma, é importante para a gente manter o respeito ao judiciário, né? Eu vou perguntar exatamente, continua acontecendo, por exemplo, das pessoas entrarem, não é nem que continua, né? Hoje já existe esse volume de ações em que as pessoas perdem na Justiça do Trabalho? Diminuiu. Certamente diminuiu. O percentual de procedência hoje é muito maior porque as pessoas, justamente, elas só entram agora com aquilo que tem certeza que tem direito e que tem certeza que vai conseguir fazer prova. Ou seja, agora é uma responsabilidade. Muito maior.
Muito maior. Agora, um assunto polêmico, mas que, vamos lá. Quando você entra numa audiência na justiça comum, em 99% dos casos, você sabe como o juiz vai se comportar e como é o procedimento da audiência. Quando você entra numa audiência da Justiça Federal, eu acho que nem 99%, é quase que 100% você sabe como o juiz vai se comportar e qual vai ser o procedimento da audiência. Na Justiça do Trabalho, são 11 varas aqui em Natal. Você tem a loteria, primeiro de dentro da vara, se é o titular ou se é o substituto que está. E cada vara tem um comportamento como se tivesse um código diferente. Como unificar isso? Isso é importante deixar claro, né? Em relação ao processo, a forma de conduzir o processo. A forma de conduzir o processo, conduzir o direito é o mesmo, né? O direito é o mesmo, tudo bem, está ali. Mas assim, não a unificação no geral do comportamento do juiz. Essa é uma característica do processo do trabalho, né? Que ele foi pensado para ser um processo mais informal, mais oral, ou seja, um processo mais aberto. As regras não são tão rígidas. E por que ele é assim? É justamente para que se adapte em cada caso concreto a maneira mais eficiente de julgar aquele processo da forma mais rápida possível. Essa abertura da norma acaba trazendo a consequência de que, em determinados casos, o juiz adota uma determinada postura, em outros casos, ele adota outra postura. Mas o fato é que essa flexibilidade, ela é em procedimentos que não são procedimentos muito severos, procedimentos muito, como é que se fala, gravosos. Questão de revelia, por exemplo, né, que pode trazer um prejuízo para a empresa. Questão da confissão ficta para o trabalhador, que pode fazer com que ele perca. Geralmente há uma uniformidade de decisão. Ou seja, flexibilidade naqueles pontos da condução do processo que não tem uma severidade muito grande. A gente estava falando sobre a reforma, né? E aí entrou nessa questão toda do acesso à justiça. A análise que vocês fazem nos outros pontos, né? A gente já está com um tempo significativo aí da reforma. Como que a Justiça do Trabalho analisa as consequências de todas essas outras mudanças, que apesar de não serem diretamente afetando o processo do trabalho, mas essas relações de trabalho, o salário mínimo, o salário sai menor do que o salário mínimo, a intermitência, ela tem funcionado? Ou vocês têm recebido questionamentos nesse sentido? O número de questionamentos em torno do trabalho intermitente, por enquanto, é pouco, certo? Eu tenho recebido notícias de pessoas do setor produtivo, né, de empresários, no sentido de que essas relações de trabalho intermitente têm sido bastante utilizadas, né, e que resolveram alguns problemas de determinados setores, por exemplo, o setor de restaurantes, né, que precisava contratar aquele garçom freelancer, não precisava de um garçom contratado, carteira assinada. Sazonal, um determinado horário. Exatamente. E aí hoje ele se vale muito desse trabalho intermitente para poder fazer frente às suas necessidades específicas. Como se houver o poder do acordo e da convenção do trabalho? Depende da matéria, né? Existem determinados direitos que é de negociabilidade mais tranquila. Por exemplo, o trabalhador receber hora extra ou ele compensar a hora extra, né? Vamos pensar também aqui a possibilidade de fracionamento de férias ou de uma redução do intervalo em determinados tipos de atividade, né? Agora, existem determinadas matérias em que é complicado a gente colocar isso na mão de um acordo. Por exemplo, matérias referentes ao trabalho da gestante, ao trabalho da gestante em ambiente insalubre, né? Porque abrir mão da saúde, às vezes a pessoa premida pela necessidade do dinheiro até abre mão da saúde, mas não é o ideal, né? Isso depois traz um prejuízo muito grande para ela lá no futuro, para o Estado, que vai ter que arcar com o tratamento de saúde daquela pessoa, e até mesmo familiares, o filho futuro, no caso da gestante. Então, direitos que são mais relacionados à saúde do empregado, à segurança, a questões que são, como é que se fala, indisponíveis, né? Que a pessoa não deve abrir mão, eu acredito que deve ficar fora da negociação coletiva. Por outro lado, em alguns outros direitos, tais como os de horas extras, de intervalo, eu acredito que a negociação coletiva ela é positiva, né? Ela traz mais maturidade para que os próprios sindicatos, os próprios trabalhadores, eles venham a firmar as regras que vão valer para o contrato de trabalho deles. Às vezes também se adapta a região, né? A questão regional. Exatamente. Porque você não pode ter a mesma cultura que tem lá em Santa Catarina aqui no Rio Grande do Norte. Exatamente. Cada setor produtivo, cada região, às vezes tem um determinado detalhe na sua atividade, né, que a lei, como a lei é feita para valer para todo mundo, ela não alcança. E aí a convenção coletiva é muito importante para chegar naqueles pontos de diferença, de peculiaridade, né, a coisa específica daquela região ou daquele trabalho e fazer a adaptação das normas. Doutor Inácio, o Rio Grande do Norte é um estado paupérrimo, tem cidades que não têm emprego nenhum, que vive de governo e de prefeitura. Em compensação, tem
tem um projeto aqui no Rio Grande do Norte de facções, que uma empresa basicamente que domina toda essa questão. E ela vem sendo bastante perseguida pelo Ministério Público do Trabalho, em relação, às vezes, uma cadeirinha que não está na altura certa, mas essa empresa ela gera o pleno emprego em determinadas cidades. Como é que o senhor vê essa relação? Você ter todos os direitos assegurados, mas se essa empresa de repente sair de lá e não contratar essas facções, toda uma cidade pode ficar desempregada. A minha preocupação é a seguinte, tem a preocupação com o emprego, com a produtividade, né? Agora há pouco eu escutava uma entrevista falando a respeito da importância de se investir no empreendedorismo, né? No desenvolvimento, etc. Mas a gente tem que pensar o seguinte, que a relação do trabalho ela precisa resguardar o direito mínimo do trabalhador. Se essa relação de trabalho lá das facções efetivamente está garantindo todos os direitos mínimos, eu não tenho condição de opinar sobre isso, porque o processo não está comigo, né, eu não conheço lá presencialmente, eu nem poderia falar sobre isso. Mas se, hipoteticamente, todos os direitos estão sendo respeitados, não há problema. Agora, a gente tem que pensar que o Ministério Público do Trabalho é uma instituição muito séria. Se há efetivamente alguma coisa, se eles estão atuando naquele caso, é porque efetivamente, na visão deles, né, houve uma apuração que demonstrou algum tipo de irregularidade. Não adianta o trabalhador simplesmente trabalhar e não receber nada ou colocar a sua saúde em risco, né? A gente tem que pensar que, na época da escravidão, e não estou dizendo que é o caso de hoje, mas só para poder citar um exemplo. Na época da escravidão, todo escravo era empregado. Todo escravo era empregado. Ah, beleza, né? Tá ótimo, todo mundo tem emprego ali. Mas ele recebia o quê? Quais eram as condições de trabalho dele? Então, a gente tem que pensar que não adianta falar, eu vou criar emprego varejão, com qualquer tipo de condição de trabalho, sem direito nenhum. Isso não é bom, entendeu? Para a sociedade, de uma maneira como toda, né? Muito obrigada pela sua entrevista, doutor Inácio. Seja sempre bem-vindo aqui no Band Entrevista. Obrigado, eu que agradeço. Um bom dia a todos. Obrigado. A gente vai ficando por aqui. Nosso próximo encontro é amanhã, mais uma vez, às 6 horas da manhã. Até lá. E sem G, né? O que é o melhor ainda.